Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente conversa sobre a série O Ninho, que estreia hoje na programação da TVE. Também conversamos com o pesquisador Luiz Francisco Vasilevski, que organiza um novo livro sobre o gênero besterol. Tem ainda uma reportagem sobre a peça Perto do Fim, que estreia nesta terça-feira. E quem faz música ao vivo aqui conosco é o Igor Conrad, que lança seu EP de estreia nesta quinta-feira na Sala Álvaro Moreira. Música contigo, Igor. Vamos nessa. Nessa madrugada, rodando pela casa, na minha memória, uma desordem astral, a fronteira do perigo, o juízo final. Penso na distância que separa a chuva do sol. E quando amanhã chegar e não sobrar mais tempo, um último segundo, espero por ti mais uma vez, ó redenção. Apenas mais uma vez, de coração. Tenho os meus sonhos nas suas mãos, ó redenção. Apenas mais uma vez, de coração. Na sacada do edifício, à beira do precipício, na minha memória, uma desordem real. E quando amanhã chegar e não sobrar mais tempo, um último segundo, espero por ti mais uma vez, ó redenção. Apenas mais uma vez, de coração. Tenho os meus sonhos nas suas mãos, ó redenção. Apenas mais uma vez, de coração. Certo, e daqui a pouco a gente conversa com o Igor Conrad sobre o lançamento do seu primeiro trabalho e também escuta mais uma música. Olha só, amanhã tem estreia da nova peça do diretor Bob Bales. O espetáculo Perto do Fim é encenado em um casarão com uma pequena plateia de 12 pessoas. As apresentações ocorrem nas terças, quintas e quartas-feiras até o dia 8 de setembro. As reservas são feitas antecipadamente por telefone. Mas alguém é feliz? A dramaturgia foi composta em cima dos diários da poetisa americana Sylvia Plath. O diretor Bob Bales constrói uma história intimista e revela as inquietudes da autora. Passado, nem futuro, que no final de contas é o que forma. Eu tive acesso aos poemas dela quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos. E desde aquela época eu fiquei com essa coisa na cabeça, como é que uma autora aos 30 anos, no auge da sua criação poética, comete suicídio, né? E agora, assim, há uns, digamos assim, desde há uns 4 anos que eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda sobre a vida dela, a obra, e foi quando apareceu a atriz Gisela Sparrenberger, também com o mesmo objetivo e paixão pela história, vida e obra de Sylvia Plath, e a gente resolve, então, passar a trabalhar juntos. Fico gostando muito da obra, me interessando, sem sonhar que eu ia um dia montar e viver ela, né? Para quem não conhece, foi uma poetisa, uma das mais importantes dos Estados Unidos.
Morreu em Londres, em 63. Teve 2 filhos, foi casada com um grande poeta também, Monteiro Lobato, diria, americano, Ted Hughes. E se suicidou aos 30 anos. O Ted Hughes, no começo, eu tinha uma visão dele um pouco de vilão, de uma forma geral, assim, né? Mas eu fui me aprofundando no personagem e fui conhecendo um pai que me parece que foi um bom pai, né? Pelas coisas que ele teve que enfrentar. Fala comigo. Não debocha de mim assim. Que isso? E não faz questão de me machucar. Que isso? Por quê? Por quê? Por quê? A montagem vai ser assistida em um espaço bem inusitado, um casarão que foi alugado aqui no Centro Histórico especialmente para exibição. Seria capaz de me matar? Fazer com que as pessoas tivessem a sensação de estarem dentro da casa dessa mulher 1 hora antes do suicídio dela, 1 hora antes, perto do fim da Sylvia Plath. E aí foi que a gente descobriu que o apartamento é quase um personagem, porque é muito pulsante tu tá vendo essa história e muito a distância entre atores e plateia é 1 metro, 1,5 metros. É melhor a gente pensar em garantir um sorriso no rosto, segurança temporária. Ela morreu em 63. Então a gente teve um trabalho nos objetos cênicos, na construção do próprio AP, porque a gente sabia que, da mesma maneira que tinha que retratar uma época passada, era um local onde estariam as pessoas assistindo o espetáculo. Me disse que cortaria os pulsos num banho de água quente. A Sylvia Plath, ela tinha um tom assim meio mórbido nos poemas dela. Muitas pessoas, às vezes, tem uma certa dificuldade de entender o que ela está querendo dizer, porque tem muita subjetividade, mas ao mesmo tempo são poemas com muitas imagens e sensações, né? A física pressupõe possibilidade lógica. Nesse caso, sempre morre. E nessa segunda-feira, às 11h30 da noite, estreia aqui na TVE a minissérie O Ninho, dirigida pelo Felipe Matzenbacher e pelo Márcio Reolon, que estão aqui para conversar sobre a produção que, antes de estrear aqui na TV, já deu uma viajada pelo mundo todo, né? O mundo todo, mas por vários lugares no mundo, né, Felipe? O Ninho é uma série escrita e dirigida por mim e pelo Márcio. Ela foi escrita também pela Eleonora Lohner. A gente está muito feliz da estreia hoje aqui na TVE. Ela participou de alguns festivais já na Itália, no Canadá, Estados Unidos e Suíça. E agora estreia no Brasil, a gente está bem empolgado. Bom, e a ideia de escrever essa série parte justamente de um edital que tem como última etapa essa janela de exibição aqui na TVE, né? Então, vocês já tinham alguma coisa da história antes disso? Já tinham pensado em fazer uma minissérie, diferente de produzir um filme, né? Que vocês têm o hábito de fazer, né? Com certeza. A gente tinha alguns temas já que a gente queria abordar, e alguns rascunhos de história, e daí quando surgiu esse edital do FAC, o Histórias do Sul, a gente viu ali uma oportunidade de desenvolver isso, de criar essa história que a gente já estava maturando há um tempo, né? E que história é essa? Eu acho que o plot mesmo do edital, que já era a ideia do Histórias do Sul, nos incentivou bastante, assim, contar a história de uma juventude aqui de Porto Alegre, assim, que nem sempre é, pelo menos, registrada, assim, no audiovisual. E a história é sobre o Bruno, que é um menino que está prestando o serviço militar obrigatório, e ele decide vir para Porto Alegre, ele é do interior, para procurar o irmão que fugiu há muito tempo de casa. E chegando aqui nessa busca pelo irmão, ele começa a encontrar o passado do irmão e as pessoas que frequentavam essa vida do irmão e acaba encontrando uma nova família aqui. Então, mais do que o encontro, o reencontro, são novos encontros, né? Que a série mostra isso. Exatamente. Tem uma coisa que a gente gosta muito de pensar e trabalhar, que às vezes, principalmente se a pessoa não é aceita em casa e tal, acaba se formando novas relações de família fora da família, né? A pessoa acaba constituindo sua própria família. Então isso acho que é um dos temas da série que a gente gosta de abordar, esse sentido de comunidade, de sobrevivência mesmo. A gente vê como uma série de resistência, né? Como tu disse, o universo talvez jovem que não é retratado tão comumente no audiovisual, e qual é esse universo então que a série acaba mostrando?
Bom, ele é um universo focado bastante, eu acho que numa periferia queer, assim, daria pra dizer, né? Aqui de Porto Alegre região, assim. E eu acho que por isso que é importante essa relação da família, assim, porque muitas vezes a sociedade e daí as instituições da sociedade, incluindo a família, acabam oprimindo e rejeitando esses indivíduos e então ele precisa encontrar outros indivíduos iguais a si para criar uma nova família e ali conseguir se proteger e sobreviver, né? E essa relação com o irmão traz isso, assim, tipo, um contraponto, um irmão militar e outro irmão completamente diferente. E como essas coisas são próximas, são distantes, são próximas, essas ideias. Não, exatamente. Eu acho que daí é justamente esse irmão militar daí tendo contato com essa vida pregressa do irmão, que, enfim, ele sabe muito pouco e vai descobrindo pouco a pouco mais detalhes, assim, e como isso acaba influenciando nele, né? Como ele se deparando com coisas com as quais ele não tinha contato antes. Bom, é um universo que talvez não seja comumente visto no audiovisual, mas é algo que é muito comum aos trabalhos de vocês, né? Tipo... A gente acaba trabalhando muito esses temas de juventude, de sexualidade, assim, dos nossos curtas, no nosso primeiro longa, trabalha isso. Então é uma coisa que a gente quis trazer no Ninho, claro, sempre por enfoques diferentes, eu acho, mas que acaba sendo muito recorrente para nós, né? São temas que nos tocam muito. E pra gente nesse projeto um ponto muito legal foi fazer uma mistura também de atores e não atores, né? Que o Nicolas Vargas, que interpreta o Bruno, o protagonista, é ator, mas acho que boa parte do elenco, depois quase toda, é de não atores, assim. Então, muito, inclusive, do roteiro surgiu, assim, do contato com esses jovens. Assim. De conversas com eles, criando situações baseadas em relatos que eles traziam, então... A gente quis agregar muito as vidas deles, as experiências deles para dentro da trama. Tentar deixar o mais natural possível, mas ao mesmo tempo vocês têm grandes atores também ali participando, né? Sim, a gente tem também. Isso foi muito legal, né? Tipo, colocar Luiz Paulo Vasconcelos junto com essa gurizada, assim, que nunca tinha atuado, assim. E eu acho que foi umas experiências muito legais, assim. Bom, vocês já acabaram de fazer um longa, né? Não faz tanto tempo. O Beira-Mar, que já rodou bastante por vários festivais também. Fizeram a série agora. E o que vocês mais têm de projetos aí, gurizada? Bom, a gente está se preparando agora para gravar o nosso segundo longa-metragem, que se chama Garoto Neon. Então, a gente está em etapa de pré-produção, assim, a gente espera poder gravar ele ainda esse ano. E, por enquanto, é isso, no que a gente está se focando agora, nesse momento. Sim, porque até a pré-produção e a produção de um longa é um trabalho que vai exigir bastante de vocês. Essa ideia de trabalhar uma série, vocês tinham pensado nisso em algum outro momento, esses novos formatos de exibição e essas outras possibilidades, pensar no material seriado? Qual é a diferença, grande diferença para vocês produzir, seja um longa, seja, óbvio, são produtos completamente diferentes, mas agora produzindo uma série, o que pegou mais agora nesse momento, assim, tipo... Eu acho que a série, ela precisa de um certo encerramento de algo e uma deixa para uma próxima aventura, assim, em cada episódio, né? E isso o longa não necessariamente tem, assim. Mas uma coisa interessante foi que, com esse formato de 4 episódios de 26 minutos, o resultado final ele se aproxima muito de um longa, né? Então, vários festivais, na verdade, a série acabou sendo exibida como se fosse um longa, assim. Os 4 episódios na sequência e, por exemplo, na mesma sessão competitiva de um longa de outro país. Assim. Sim, tanto que agora, nesse festival em Los Angeles que a gente participou, o Outfest, a gente ganhou uma menção especial do júri, concorrendo com longas-metragens, assim. Então... É bacana isso, né, de pensar como esses diferentes formatos também se relacionam e, enfim, um filme é exibido na TV e a televisão pode também ser exibido no cinema, então... Excelente. Queria agradecer a presença de vocês, parabéns aí. E lembrar, olha só, a minissérie o Ninho, começa a ser exibida nessa segunda-feira, 1º de agosto, às 11h30 da noite, dentro da programação do Histórias do Sul, aqui na TV. Um episódio inédito por semana e uma representação nos domingos às 11h30 da noite. E também dá para conferir a série ao vivo no site da TVE. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta conversamos com o pesquisador Luiz Francisco Vasilevski e com o músico Igor Conrad. Mas antes, a gente confere o single do disco Subtropical Temperado do Coma, grupo de música eletrônica de Caxias do Sul, que fez uma versão para Aprendendo a Jogar. O single já está disponível para download e o lançamento do disco está previsto para setembro. Aprendendo a jogar. Vivendo, aprendendo a jogar. Vivendo, aprendendo a jogar. Vivendo, aprendendo a jogar.
volta com Estação Cultura e o livro Efigênia em Sodoma e outros textos curtos reúne esquetes do dramaturgo paulista Mauro Razzi. A publicação é organizada pelo pesquisador Luiz Francisco Vasilevski e tem sessão de autógrafos e debate sobre a obra nesta quarta-feira, às 19h, aqui o livro. E aqui o Vasilevski para conversar conosco sobre. Vasilevski, então, o gênero besterol e um dos seus principais autores, trazendo aqui algumas esquetes, né, desse autor, né? Exato, Domício. Na verdade, o Mauro é o fundador, um dos fundadores do Teatro do Besterol. Ele e Vicente Pereira escreveram As Mil Encarnações de Pompeu Loredo, que é a peça que que criou o nome Besterol pela crítica carioca. E o que caracteriza esse besterol? O besterol é uma forma de comédia, mas quais são essas características mais específicas assim, do besterol e da própria obra do Mauro Razzi? O besterol se caracterizava por ter duplas de atores, então ficaram muito célebres na época. Miguel Falabella com Guilherme Caram, Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro, que faziam espetáculos com textos do Mauro e do Vicente Pereira. Os atores se travestiam, então tinha muito travestimento. Eles usavam muita paródia, muita citação de filmes, muita citação de livros. O próprio sketch que dá nome ao livro Ifigênia em Sodoma, ele tem assim várias e várias citações que eu fiz notas de rodapé. Se você olhar ali, tem assim, são umas 30 notas de rodapé só para o Ifigênia em Sodoma, que tem 20 páginas. E isso também porque esse gênero ele é muito crítico com o momento, né? A situação política social daquele momento. Então sempre tem citações que merecem ser contextualizadas, isso? Sim, eu procurei contextualizar porque os sketches do Mauro fazem um retrato do Brasil dos anos 80. Então é um retrato histórico. Então tem situações, por exemplo, do Gilson Funaro, que é uma pessoa que na época era ministro, hoje não tem assim, as pessoas não conhecem. Se fala do Jânio Quadros, se fala da Melina Mercury, a atriz grega, então tem citações muito de uma época e que hoje o leitor não capta. Então, por isso que eu me dei o trabalho de fazer essas notas. Bom, esse livro ele é parte de uma pesquisa muito maior que tu tens, né, sobre o gênero e sobre a obra do Mauro, né? Sim, eu estudei no mestrado na USP o Vicente Pereira, aí no doutorado fiz sobre o Mauro Razzi e o livro é um dos capítulos da tese de doutorado, porque na tese eu estudei a produção do Mauro para o gênero besterol, depois o Mauro tem uma produção dramatúrgica fora do gênero. Aí eu estudei a dramaturgia do Mauro de 1978 a 85. E esses esquetes foram escritos em 82, 86. Todos textos curtos, né, que tu Sim. compilaste aqui, né? Exato. São quantos esquetes? São 10 esquetes. 10 esquetes. Dos espetáculos Cabe Tudo, que é o espetáculo que não aconteceu, ele foi pensado, ia ser escrito pelo Mauro, pelo Vicente e pelo Luiz Carlos Góes, com músicas do Eduardo Duzec, que também surge naquela época, junto com aquela geração. Depois tem A Receita de Sucesso, que era do Mauro Razzi, e tem o Pedra Tragédia, que é onde tem o Ifigênia em Sodoma, e tem também Cabaré S.A., que o Mauro escreveu alguns esquetes, que era um espetáculo que tentava reviver no Rio de Janeiro o teatro de revista. O Cabaré S.A. era protagonizado pelo Grande Otelo. E o debate tem a sessão de autógrafos e também tem um debate com a participação do Júlio Conte, isso? Exato. E como vai proceder na hora? Nós vamos conversar um pouco sobre essa obra e um pouco mais. Como é que vai ser a questão? Eu chamei o Júlio para debater comigo porque o Júlio gosta muito desse gênero. O besterol ele é um gênero muito discriminado no meio teatral. E o Júlio, que escreveu um espetáculo que pode ser considerado um filho do besterol, que é o Simeão.g Falasse, o Júlio gosta do gênero. Então, a minha escolha para chamar o Júlio foi justamente por ele ser um intelectual que não tem esse ranço que alguns têm com a comédia. Bom, e é uma coisa também que tu tentaste quebrar apresentando esse trabalho como tese, né? Sim, apresentando esse trabalho como tese na USP também, que também tem um ranço
dentro dos estudos teatrais, a comédia ela é sempre o gênero menos estudado dentro dos estudos teatrais. Então, eu fui fazendo isso justamente para dar dignidade a esse gênero, que também corria o risco de ficar esquecido na história do teatro brasileiro. Certo, Vasilevski, obrigado pela tua presença, parabéns pelo livro. Obrigado. Certo, e olha só, nesta quinta-feira, na Sala Álvaro Moreira, tem lançamento do primeiro trabalho autoral do Igor Conrad e O Fim da Fila. Aqui o disco na minha mão, o disco produzido de maneira independente, também gravado, chega com 7 canções. Senta aqui, tudo bem? Tudo certo. Bom, como é que é a história desse disco aqui? Tu tem trazendo um repertório de música pop, rock, algumas coisas nesse sentido? Das minhas influências que vem do tempo já, né, das bandas que eu curto, é um disco bem pop rock, com característica pop rock mesmo, assim. Tá, e quais seriam essas bandas, essas tuas influências? Tu chegaste até, de certa forma, tocar com algumas das tuas influências, né? Exato. Eu passei pela turnê da Cidadão Kane em 2014, né? Foi uma situação meio complicada na época, em função do Luciano não estar muito bem, né? Mas foi muito bacana ter participado de um aprendizado gigante, né? É uma influência muito grande, né? Hoje continuo trabalhando com o Duca e tal. E cada período da minha vida sempre tive escutando certas bandas, né? Então são muitas influências, assim. E aí a gente vai tirando um pouquinho de cada uma para incorporar nosso próprio repertório, né? E aí quando a gente começa a compor e tal, que é um lance que eu comecei não faz tanto tempo, né? A gente busca, a gente começa a entender assim o que a gente pode pegar das influências e colocar na nossa música, né? Porque às vezes algumas coisas a gente gosta, mas não funciona com a nossa música, né? E outras coisas, às vezes que a gente pensa, pô, isso aqui não vai dar tão certo, encaixa, né? Então a gente está indo por aí, né? Bom, um trabalho autoral e todas as músicas são tuas que vem no DP? Sim, composições sim. tuas, canções tuas? São canções minhas, né? Essas canções, o que eu busquei, elas falam muito de mim, assim, mas elas falam no sentido dos meus anseios, assim, né? Das coisas, de dificuldades, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? E aí eu tento colocar isso nas músicas. Obviamente, algumas falam mais de relacionamentos, né? Mas, às vezes, eu busco tratar mais de assuntos, de conflitos internos, assim, que todo mundo tem, de dificuldades, de ansiedades, né? Aí eu tento colocar isso de uma forma que se encaixe com o que as pessoas passam no dia a dia. Tentar ser universal, essas histórias particulares tentando ser mais universais. Isso. Que as pessoas consigam ter uma empatia com aquilo ali, né? Bom, tu aqui tá no mais próximo do que mais ou menos que é como vem a música enquanto compositor, né? Exato. Mas o show lá é com banda, né? Com banda. É uma banda que hoje é composta pelo Marcelo Corsetti, o Marco Lopes e o Gustavo Leiner, né? Que a gente colocou O Fim da Fila, né? É uma super banda super legal, os ensaios estão super bacanas, assim. Eu não poderia ter uma banda mais bacana para estar trabalhando nesse momento. A galera tá todo mundo muito empolgado e é uma turma que é bem fácil de trabalhar. Todo mundo tem suas ideias e tá sendo muito bacana, assim. Certo, Igor. Quer dizer alguma coisa? Não. Lembrar que você fez uma cara de vou lembrar de alguma coisa. Então tá, vamos só lembrar então que o fim, né, que o jogo, o Igor Conrad e O Fim da Fila se apresentam nessa quinta-feira na Sala Álvaro Moreira, a partir das 20 horas ali na Érico Veríssimo. Isso. Certo? O Estação Cultura de hoje vai terminando por aqui. A nossa reprise é às 8 horas da noite e a gente fica com mais música e até a próxima edição. Contigo, Igor. Valeu, vamos nessa. Certo dia eu peguei um trem com uma passagem só de ida
E mesmo sem saber, eu segui em frente pela colina. Mas ao partir tentaram me impedir. Eu escolhi do meu próprio jeito. Prefiro o risco e a surpresa. Deixo pra lá o tédio, sua certeza. Um trem e suas estações, suas vidas. Um trem e suas estações de folias. Não sei bem onde vou chegar e só o futuro que saberá. No desembarque em cada estação, o bem-estar da minha decisão. Mas ao partir tentaram me impedir. Eu escolhi do meu próprio jeito. Prefiro o risco e a surpresa. Deixo pra lá o tédio, sua certeza. Um trem e suas estações, suas vidas. Um trem e suas estações de folias. Suas estações, suas vidas.